Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Two Steps Ahead. Meu nome é Alexandre Faustino, sou host desse podcast, CEO da Holding AR70 e com muita alegria eu me tornei o CEO da Teyson do Brasil. A Teyson do Brasil, que é a subsidiária da Teyson na China, uma das maiores fabricantes de carregadores para veículos elétricos. E o veículo elétrico está em alta, e é sobre ele e toda a tecnologia que tem por trás do veículo e dos carregadores que esse episódio vai ser desenvolvido para você. E já que o episódio é para você e a gente tem um convidado super especial, antes de começá-lo, eu te encorajo a nos seguir em todas as nossas redes sociais e compartilhar esse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com todas as pessoas que estão ao seu redor. O compartilhamento é a fonte democrática de levar conhecimento a todos aqueles que você conhece. A internet, eu digo isso sempre, é uma oportunidade única que nós temos de educar o nosso povo, de ajudar o nosso país, de colaborar com o crescimento econômico, sociocultural, mas para isso é muito importante que eu e você compartilhemos todo o conteúdo de qualidade que a gente tem acesso. Eu também sou palestrante, eu também trabalho na R70 mentorando profissionais, executivos, empreendedores. Então, se você conhece alguém, seja ele jovem ou já um executivo de carreira que precisa de uma mentoria, que precisa conhecer como é que funciona dentro de uma empresa de tecnologia, uma empresa que faz negócios internacionais com a China, que é o nosso grande focal point, não deixe de passar o meu contato, eu terei imensa satisfação de receber aquele que receber a sua indicação para vir até a R70, entender um pouco como é que a gente trabalha e como é que está funcionando esse mundo corporativo. Combinado? Agora vamos embora, vamos junto. Porque o nosso convidado de hoje é para lá de especial. A minha expectativa aqui é de que eu e você tenhamos uma aula hoje, uma aula sobre um tema que está em alta, um tema que está em evidência, que é justamente o surgimento aqui no Brasil dos veículos elétricos. A gente já ouviu falar bastante sobre Tesla, principalmente, que é uma das maiores fabricantes de veículos elétricos, mas do ano passado para cá, pelo menos duas grandes marcas chinesas chegaram, aterrizaram no nosso país e têm mexido muito com o mercado, a GWM e a BYD. E eu estou aqui hoje com um convidado muito especial, muito querido, que tem negócios conosco, inclusive, e que vai contar como é que está funcionando. Então vamos lá. Porque o mundo está buscando cada vez mais soluções sustentáveis para os desafios ambientais, por exemplo. E foi nesse cenário que a adoção dos veículos elétricos tem ganhado destaque no mundo inteiro. No primeiro momento, foi a Tesla, como eu disse. Mas no ano passado, a própria Volkswagen, que é conhecida pelos veículos a combustão, fez mudanças importantes na Alemanha, levando para a China centros de desenvolvimento de veículos elétricos, para que ela solte veículos elétricos cada vez mais rápido. A Volkswagen também fez uma compra parcial de uma empresa, de uma montadora de veículo elétrico chinesa, para adquirir know-how. Então, a partir do momento que a gente percebe uma Volkswagen montadora tradicional, a gente percebe Stellantis, que tem marcas importantes que eu e você certamente já dirigimos, como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, também está nesse movimento. A Ford já veio para esse movimento. A gente tem Mustang, que é um veículo a combustão que faz barulho bacana, V8, tá? Agora já temos o Mustang elétrico. Então, a partir do momento que as grandes começam a entrar nesse tema do veículo elétrico, ele ganha relevância e é bastante importante que a gente entenda como é que isso funciona. Segundo os dados da Associação Brasileira de Veículo Elétrico, que é chamada de ABVE, foram vendidos só em fevereiro mais de 7 mil unidades de carros elétricos ou híbridos plug-in, que são os veículos que podem funcionar tanto com combustível quanto com energia. E esse número de 7 mil é 4 vezes maior do que em fevereiro do ano passado, ou seja, é um mercado que está em alta. E onde tem alta de mercado, eu sempre penso pelo lado econômico e profissional, a gente tem também oportunidade de emprego. Está aí uma boa fonte de desenvolvimento de carreira nesse universo do veículo elétrico. E é uma honra para mim ter aqui hoje comigo o Danilo Guastapalha, que é CEO da Go Electric, que nos últimos 10 anos liderou projetos inovadores no setor de energia renovável, contribuindo para o avanço da energia limpa no Brasil. Em 2019, ou seja, 5 anos atrás, o Danilo, junto com a equipe dele, expandiram a atuação da empresa, ingressando no mercado de eletromobilidade. Desde então, a Go Electric tem sido pioneira no fornecimento de soluções completas para o carregamento de veículos híbridos plug-in e elétricos. O Danilo atua tanto em projetos de infraestrutura até a gestão de software,
também o monitoramento operacional, manutenção, ou seja, a GoElectric tem se destacado no mercado por meio de serviços de alta qualidade e inovação contínua. Antes aqui de começar, a gente estava falando, inclusive, de uma oportunidade de tecnologia bem interessante. E além das realizações profissionais no Brasil, é bastante importante que você saiba que o Danilo morou, trabalhou, conheceu a esposa dele na China, viveu por lá durante praticamente 10 anos. A experiência do Danilo é única, é profunda. Ele demonstra esse conhecimento dele, entendimento relacionado às dinâmicas comerciais através de tudo aquilo que ele coloca em prática. Então, sem mais delongas, vamos conversar com esse cara, graduado em engenharia técnica pela USP, com MBAs em Newark, nos Estados Unidos, passou pela Espanha, passou pela China, então vamos embora. Danilo, seja muito bem-vindo, episódio 22 desse podcast é inteirinho seu. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Prazer estar aqui. Muito bom. Vamos lá. Danilo, como é que eu sempre começo? Eu digo o seguinte, né, para todo o nosso convidado que nos dá a honra de recebê-lo aqui. Você tem hoje uma oportunidade ímpar, que é de levar o seu conhecimento, multiplicar a sua trajetória para todos aqueles que precisam aprender de fato com alguém que arregaça as mangas, que faz e que acontece. E hoje, quando a gente olha a GoElectric, olha o que você tem feito nessa semana, os lançamentos que você vai fazer pela frente, é muito difícil de imaginar como é que tudo isso começou. Então, eu sempre começo por aí. Conta um pouquinho como é que foi a sua jornada inicial, como é que veio o pensamento da engenharia, como é que você entrou no mercado, né, para que todo aquele que ainda não entrou no mercado entenda que é sim possível chegar onde você está hoje. Bacana. Bom, eu tenho 45 anos, eu venho da época onde os pais, principalmente aqui na região do estado de São Paulo, sempre fomentaram um curso técnico, né? Eu sou formado em plásticos no meu segundo grau. Meu pai trabalhou 34 anos na GM, em departamentos técnicos. Meu irmão mais velho, que tem 7 anos mais que eu, também é engenheiro. Então, a gente tem toda uma trajetória vindo de uma influência familiar, né? Me formei em tecnologia no Brasil, concluindo a parte de engenharia técnica, e depois fui para fora, através de uma oportunidade, e era um projeto inicial de 3 meses, acabei estendendo para mais 14 anos aí, até voltar. Não necessariamente China. Primeiramente, eu fui para a Austrália com um projeto educacional, fui para estudar após terminar a faculdade. E na Austrália eu trabalhava e estudava, fiz um curso de especialização em Marketing Business Management na cidade de Sydney. E ali eu fiquei 2 anos, trabalhando e estudando. Após a Austrália, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, fui visitar alguns outros países, parei na Europa, parei na Espanha. Na Espanha, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em comércio internacional pela Universidade Complutense de Madrid. Inclusive, foi uma oportunidade única, porque eu tive uma beca, uma bolsa de estudos pela União Europeia, que era focado para estudantes da América do Sul. E ali eu comecei realmente a minha trajetória profissional, né, atuando na minha área realmente, e fui empregado, fui contratado numa empresa espanhola para justamente desenvolver toda aquela demanda de produtos e serviços da Ásia, no caso China. Então foi a minha primeira touchdown ali em 2003, nós estamos falando, onde essa empresa me desloca para a China continuamente para desenvolver todo um projeto de outsourcing e novos produtos, novas soluções do mercado asiático. Esse período durou aproximadamente uns 4 anos. Após isso, eu fui trasladado para uma outra empresa, também de cunho técnico, mexia com parte de bombeamento de água, de sistemas de pressurização, toda essa movimentação de água. E foi nesse momento que eu tive a oportunidade de ser expatriado por essa empresa espanhola para desenvolver um projeto industrial na China. Então, me desloquei à China, isso foi em 2005, aproximadamente, por essa empresa, desenvolvi todo um projeto industrial e também responsável pela parte de comercialização desses equipamentos europeus, um desafio bastante grande para o mercado chinês. Então, tive a oportunidade também de conhecer a faceta comercial no mercado local. Naquele momento, a China já representava 70% da produção mundial dos equipamentos que a gente comercializava. Então, havia um desafio bastante importante nesse aspecto.
E foi bastante enriquecedor, porque eu tive os dois lados da moeda, né? Tanto na parte produtiva, da vantagem competitiva chinesa, em termos de produtividade, industrialização, mas também a possibilidade de entender o conceito comercial, a forma de fazer negócio do chinês e desenvolver mercado, num mercado que realmente é interessante quando você tem alguma coisa que seja de interesse, que você possa promover. Então, foi uma experiência bastante interessante. Isso ocorreu de 2005 até 2012. Nesse meio tempo também tive a oportunidade de fazer um curso, um EMBA pela Universidade de Newark, que era um módulo que era executado em Shanghai também, com os professores da própria Universidade Estadual de New Jersey. E também isso também agregou muito valor no conceito de gestão de empresa. Eu estava gestionando, né, uma empresa na China. Isso me auxiliou bastante e fomentou muito o meu conhecimento para conseguir desenvolver novos projetos. Nesse momento eu resolvo voltar ao Brasil por características próprias, interesses próprios, casado já com uma chinesa, e volto ao Brasil em 2012, finalzinho de 2012, 2013, e inicio a minha trajetória, carreira solo, né? Também aí atendendo a esses segmentos. Hoje nós atuamos em três segmentos, que a posteriori a gente pode falar. Tá, beleza. O picture aqui é o seguinte: se formou muito rápido, apareceu a oportunidade da Austrália para a Espanha, da Espanha para a China. É isso. E tudo isso muito jovem. Você tem 45, 2000 baixo, estamos falando de 20 e poucos anos de idade. Sim, não é isso? Dos 20 aos 35. Legal. Hoje você encorajaria o jovem que acaba de terminar a faculdade, como foi o teu caso, 20 e poucos anos de idade, surge uma oportunidade do outro lado do mundo, para a Austrália. O que você diz? Vai, pensa um pouco, como é que é? Sem pensar, com certeza. Inclusive, eu tive um funcionário agora da nossa empresa, que jovem também, em processo de término da faculdade, e a dúvida dele, veio conversar tranquilamente comigo, a dúvida dele era se ele continuava sendo, ele era estagiário, se ele seria interessante ele ser efetivado na minha própria empresa, ou se ele tentaria galgar novos rumos aí, uma experiência internacional. Falei, não, você tem que fazer, você tem que ter essa experiência internacional, você tem muito tempo ainda para conseguir alavancar sua carreira. Eu acho que existem duas estratégias, né? Do 1 ao 50, né? Se você sobe uma escada, passo a passo, você chega aos 50, mas existe também a estratégia de você percorrer e consolidar determinados passos antes de você dar grandes elevações. Então, essa consolidação de conhecimento, essa experiência internacional, a absorção de línguas, a capacidade de comunicação, a perda do medo, né, um dos fatores importantíssimos para o empreendedorismo. Eu acho que você só consegue quando você realmente se coloca ao desafio de viver em novas culturas, de países diferentes. Quanto mais diferente, melhor. E a China, tanto a China como qualquer outro país da Europa, indiferente, sempre será enriquecedor em todos os aspectos, tanto no âmbito pessoal, inclusive no âmbito profissional, né? Eu acredito bastante nisso. Eu chamo o campo, né, o mercado de lama. Então eu falo assim, para você entender como é que funciona, você precisa pisar na lama, né, e pisar na lama descalço, né, tira o calçado, tira a meia, pisa e aí você sente. E do lado de cá, o lado de quem está no escritório, né, a gente sempre fala assim, ouve quem está pisando na lama, né, e você não vai conseguir aprender sem tatear. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, seja na importação ou na exportação. É uma oportunidade incrível que você pode comentar. O que você aprendeu de relevante lá na China, principalmente pontos de vistas, a cultura é totalmente diferente, mas é um país cheio de oportunidades. E para você entender exatamente como é que funciona a China, tem que ir lá. Então, a maior labuta minha, quando eu mentoro pessoas, ou em curso, ou mesmo com funcionários, com colegas, eu falo assim, tem que ir. Fala, poxa, mas a China é muito longe. Eu falo, cara, mas é o lugar hoje onde você faz negócios em maior escala, um país de altíssimo nível tecnológico, por exemplo, né? E a gente tem que ir, enfrenta essas 26, 30 horas, dependendo da rota, vai, desembarca, quebra a barreira do idioma, né? Não vai sair de lá falando mandarim, mas não existe a necessidade hoje de você falar mandarim, nem ter o inglês fluente, porque você vai ter mega dificuldade com o inglês fluente. Eu, hoje, comentando com o meu head de business, falando assim, ó, se você tem inglês fluente e vai falar com o chinês,
desaprende um pouquinho para ficar mais fácil você compreender, né? Cara, vai. Eu sou muito da linha do só vai. Vai, encontra os desafios, supera e você vai voltar sempre uma pessoa, um profissional muito melhor. Com certeza. Todo mundo me pergunta, né, sobre a China. Acho que é difícil, é complexo, mas em resumo, a palavra que mais me vem é a acessibilidade. Acho que a China, ela é um dos países que traz uma das maiores acessibilidades a quem participa do projeto China. Quando eu falo acessibilidade, basicamente é a possibilidade de que qualquer indivíduo consiga experimentar qualquer coisa. Você é capaz de utilizar um trem que vai a 450 quilômetros, né? Uma tecnologia de ponta que só tem na China, por exemplo. E ao seu lado, você tem um campesino ali que vem do campo e está utilizando o mesmo serviço que você. Então, essa acessibilidade, esse tipo de acessibilidade, você encontra somente na China. E quando nós falamos de acessibilidade no âmbito profissional, industrial, você é capaz de acessar, de tocar coisas que só a China é capaz de entregar, pela velocidade de desenvolvimento que eles têm, pela competitividade. São muitas pessoas, muitas empresas, muitas pessoas investindo em educação, em desenvolvimento, em tecnologia. É um país que quer crescer, quer ser o número um. Já é o número um em muitas coisas, principalmente na população. Faz todo sentido que seja um número um em muitos aspectos, né? É uma trajetória natural, a China sendo a China como o primeiro. Então, essa acessibilidade que a China provê é uma experiência que todos deveriam passar, seja vivendo ou seja visitando, mas o mais importante é conhecer do que se trata tudo isso e quebrar justamente essas barreiras que existem, né, de históricos, de uma China passada, de produtos de baixa qualidade. A China está evoluindo a cada dia, né? Eu tive a oportunidade de viver na China durante 9 anos. Em 9 anos eu vi o PIB do país multiplicar. É uma experiência única, né? Quem que em 9 anos conseguiu ver o PIB de um país crescer 2 vezes? Então, essa experiência você consegue visualizar no dia a dia, na rua, né? Então, se você pega o dia que você chegou e o dia que você foi, é um país completamente novo. Então, são características aí que vale a pena comprovar. Eu acredito bastante que aqui no Brasil a gente tem uma educação americanizada. Então a gente sabe praticamente nada da Ásia. Onde a gente vai saber um pouco mais é no Japão, em função, né, da migração de muitos japoneses para cá, mas China a gente sabe praticamente nada. E o mindset da nossa população ainda, infelizmente, é de que a China é um país onde as pessoas lá não têm liberdade para fazer absolutamente nada. E existe liberdade, que é uma liberdade, na minha visão, né, evidentemente controlada, mas você tem liberdade para ir e vir, sair, fazer, acontecer. O que você não pode é ficar indo contra um sistema que o governo demonstra através de números e resultados que vem dando certo. Você tem uma população de 1,5 bilhão de pessoas, né? Então imagina se a China, pobre do jeito que era 40 anos atrás, tivesse uma mudança de governo o tempo inteiro, de acordo com a temperatura, e aí você não vai multiplicar por 2, como você viu, né? Eu nunca vivi na China, Gustavo, Danilo, eu cheguei um pouco depois, né? Eu cheguei a primeira vez em 2006. Em 2006, praticamente não tinha carro. Eu fui para Shenzhen, grande cidade do sul, e aí quando eu cheguei em Shenzhen, praticamente não tinha carro, muita bicicleta, moto. era muita bicicleta, moto com 3, né, na moto sem capacete, tá uma loucura. E aí o que eu vi nos 5 primeiros anos? Muita estrada sendo construída. Então entre 2006 e 2011, estrada. De 2011 para frente, já não teve tanta expansão de estrada, mas começaram os metrôs. Então Shenzhen, de repente, que era movido a veículos, passou a ser movido ao trem, ao metrô deles lá, que hoje te leva para praticamente toda Shenzhen. E indo para a China 3, 4 vezes por ano. Imagina você morando lá. E a gente precisa, é importante para o ser humano, sabe, quebrar alguns paradigmas e falar assim, não, a China não é um lugar onde só sai coisa ruim. Pelo contrário,
para a gente migrar para energia renovável, que é onde hoje você trabalha e muito nos interessa, tem placas solares. As placas solares só custam o que custam em função do mercado chinês. Sem a escala do mercado chinês, os preços não teriam baixado e não seria possível e viável a gente estar aqui hoje conversando sobre o quanto o nosso país pode aproveitar dessa tecnologia tão importante. Então, acho que assim, tem que quebrar paradigma, abrir cabeça, e quando você vai para lá e vê em loco, aí esse processo de abrir a cabeça, ele é bastante acelerado. Existe uma frase bastante comum que o pessoal fala: a China é o fabricante do mundo. Eu tenho um conceito um pouco diferente, eu acho que a China é um fabricante da China. E basicamente o que sobra vai para o mundo. Um dos maiores mercados consumidores do planeta. As tecnologias desenvolvidas, a grande maioria das tecnologias desenvolvidas são desenvolvidas para o mercado local, né? Eles aplicam a tecnologia no mercado. Na época no momento que eu estava ali, 2007, 2010, em 3 anos, eles construíram 15 mil quilômetros de trilhos de trem de velocidade rápida, acima de 300 quilômetros, onde 30% disso eram vias aéreas a 25 metros de altura. Então, assim, você tem aí uma expansão chinesa do produto, do que é China, mercados afora, porém o foco chinês sempre foi, e no meu ponto de vista sempre será, a evolução do próprio país. E, obviamente, você gera aí vantagem competitiva, economia de escala, não, em todos os segmentos. Em 1960, as primeiras placas solares custavam $67 o watt gerado. Hoje eles conseguiram derrubar isso para 10 centavos e viabilizar realmente a produção energética através de módulos fotovoltaicos. Se não fosse a China, não haveria ninguém que conseguiria fazer isso. Então, o foco é realmente visualizar a China como um verdadeiro parceiro, indiferentemente, direto ou indiretamente, mas é um país que traz, sim, no meu ponto de vista, muitas vantagens para quem tem o interesse de conhecer. Vamos falar de energia renovável, veículo elétrico, carregadores e Go Electric. De onde surgiu a ideia de voltar da China para cá e mudar de posição, virar um empreendedor, um empresário e trabalhar com energia renovável? Não, justamente, após essa experiência que eu tive de 10 anos de gestão dessa empresa espanhola, empresa europeia no mercado chinês, eu vim com o objetivo com carreira solo, de empreender por minha própria experiência, e entrei no mercado de energia renovável. Eu comecei atuando na parte de energia solar térmica, que basicamente é a produção energética que aquece a água, né? Sistemas térmicos de aquecimento solar. Consegui rapidamente difundir uma marca. Hoje nós atendemos aproximadamente 1.500 revendedores especializados em energia solar térmica. Para quem não conhece, energia solar térmica são aquelas placas solares que passa água por dentro, aquece a água com uma eficiência altíssima, chega a 90%, e você tem água quente sem a necessidade de consumo energético, né? Então, aqui foi o início das nossas atividades. Criamos uma cadeia distributiva nesse segmento. Hoje nós temos uma marca que tem uma certa reputação e auxiliamos principalmente nas soluções evolutivas. Você pode falar da marca, viu? Não? Orbitec, a marca Pode. chama-se Orbitec. Orbitec é a marca, é a primeira marca. Hoje ela está em voo de cruzeiro no sentido de mercado. Estamos crescendo, continuamos crescendo. E foi o primeiro segmento de energia renovável que nós iniciamos. O Brasil tem muito potencial solar. Não só quando se fala em energia solar, a maioria das pessoas visualizam somente a produção energética, a produção de energia através de módulos fotovoltaicos, mas não é exatamente só isso. Existe a parte de energia solar térmica, que hoje temos 350 fabricantes de sistemas solares térmicos no Brasil. Um produto extremamente difundido, principalmente no interior de São Paulo, onde nesses grandes condomínios, praticamente todas as residências utilizam um sistema solar térmico para aquecer a água, que é o mais correto. Depois, em 2019, iniciamos com a parte de energia solar fotovoltaica, que também houve após uma normativa do próprio governo que auxiliou na parte de convalidação de crédito. Iniciamos a distribuição e também projeto de comissionamento de energia solar fotovoltaica, produção energética. E aqui a gente atendemos até hoje a todos aqueles demandantes desse tipo de tecnologia para produzir sua própria energia.
e também convalidar essa produção energética em excedente junto à concessionária da residência, da indústria, de onde for, para que você tenha aí uma redução de custo somado à redução de emissão né, de gases tóxicos, etc., com esse tipo de tecnologia. A eletromobilidade ela surge em 2020 com essa nova tendência. Eu sou um pouco suspeito para falar, eu sou um entusiasta do veículo elétrico, mas hoje eu entendo que o veículo elétrico é um processo inexorável, um processo onde não tem volta atrás. Existem já países com quase a sua totalidade de frota de comercialização nova sendo elétricos. É uma tendência tecnológica que vai se estender a todo o mundo, alguns países mais rápidos, outros mais devagar, mas ao final é uma transição que passaremos todos. Então isso traz, obviamente, oportunidades e desafios pela frente, né? No caso, a GoElétrica, ela entra em todo o ecossistema da eletromobilidade. A gente pode iniciar com os veículos pesados, que são os caminhões de grande porte, os veículos leves, que seriam os veículos em si, os domésticos, os levíssimos, que são as motos, né? E também existem as pastas de infraestrutura nesse ecossistema. No caso, a pasta de infraestrutura é onde a GoElectric entra. Nós atendemos com soluções de infraestrutura de recarga. Quando falamos de veículo elétrico, existe a necessidade de carregar o veículo, e é aí que existe essa oportunidade e essa necessidade demandante. E também existe outras pastas dentro da eletromobilidade, como componentísticas, baterias, equipamentos, etc., que cada empresa, muitas oportunidades, softwares de gestão e gerenciamento, ou seja, todo um ecossistema dentro da eletromobilidade onde a GoElectric entra na parte de infraestrutura. Legal. De novo, fazendo só um rápido back to base para que quem estiver nos ouvindo e nos assistindo esteja sempre na mesma página. Veículo elétrico ele foi difundido principalmente na China, e você deve ter pego toda a expansão da eletrificação dos veículos, você estava vivendo por lá. Aqui no Brasil é um tema novo, e como todo tema novo, muita gente desconhece e não se sente seguro em comprar um veículo elétrico. Fala, legal, vou comprar um veículo elétrico, mas será que eu vou ter onde carregar? Será que não vai faltar energia? Se eu ficar na rua, como é que faz? Tal? E a infraestrutura, ela é absolutamente fundamental. Eu diria que sem a infraestrutura a gente não vai ter uma expansão de mercado. E no meu ponto de vista, até meados de 2023, não existia de fato um direcionamento das grandes montadoras, das tradicionais que dominam aqui o nosso mercado, para o veículo elétrico. Eu não via uma Volkswagen, uma Fiat, uma GM, a Ford acabou saindo, tirando a fábrica daqui, mas tem a operação lá com Ranger, com Maverick, com Mustang. Enfim, essas montadoras elas não falavam abertamente de veículo elétrico. Mas agora, como você disse, né, é um processo irreversível esse da eletrificação. E agora todas elas estão falando. Junto com a chegada dos veículos elétricos, a infraestrutura, que é esse ecossistema, se faz cada vez mais necessário. E aqui a gente tem muita oportunidade. Oportunidade não só de a gente contribuir com a questão ambiental, né, os ganhos são enormes, mas principalmente de desenvolver um mercado econômico absurdo, trazendo muita tecnologia para o Brasil. E aí é nesse aspecto que eu queria que você contasse para a gente o seguinte: o que a GoElectric tem feito, né, para se diferenciar no mercado? O que você entrega de fato? Vou pegar o meu caso pessoal aqui, comprei um carro elétrico, retirei o carro, vou precisar carregar. E aí eu ligo na GoElectric e falo, escuta, estou fazendo uma cotação porque eu preciso de uma tomada para conectar meu carro. O que você vai me falar? Como é que você vai me vender esse sistema e vai principalmente me explicar como é que eu vou fazer daqui para frente, porque minha vida mudou. Com certeza, o ovo ou a galinha. Obviamente, quando você tem quando falamos de veículos eletrificados, né, dentro, justamente como você mencionou anteriormente, somente os híbridos plug-ins e os elétricos 100% são os passíveis de carregamento externo, porque são veículos que têm uma bateria recarregável através de um plug externo, ou até mesmo o próprio motor, o único motor do veículo elétrico,
energizado, né, através de baterias. Então, nesse escopo de demanda, é sempre necessário a introdução de infraestrutura. Então, a Goelétrica ela entra em todo um planteamento de demanda, desde o usuário que compra um veículo elétrico e deseja instalar uma estação de recarga em sua vaga de garagem, de um condomínio, em sua casa. Então, existe uma necessidade de todo um planteamento, um desenvolvimento, dimensionamento da infraestrutura elétrica necessária, normativas que chancelam tudo isso, já existem, né? Nós atendemos também a empresas de frotas que estão fazendo a transição de seus caminhões, de sua frota logística, então nós introduzimos carregadores também nessas empresas, em seus centros de distribuição. Nós atendemos também comércios que desejam utilizar a infraestrutura de recarga desses novos demandantes, como eu, como você, que estacionam, por exemplo, em um shopping ou em um restaurante ou em um hotel, e esses pontos utilizam a eletromobilidade, o ponto de recarga, como uma forma de atração atrativa para aumentar, para complementar a sua atividade operacional existente. Então, se existe aí todo um ecossistema demandante que solicita a necessidade de infraestrutura. Existe um número que o mercado entende que a cada 10 veículos rodando teríamos que ter um ponto de recarga pública. O Brasil vai mais ou menos nessa linha, se compararmos mercados mais consolidados como os mercados europeus, inclusive a China, nós estamos mais ou menos nessa média. Quer dizer, 10 veículos na rua, um ponto de recarga público. Público. A questão é que o Brasil, se formos comparar, eu tive uma experiência bastante interessante com relação ao mercado europeu. Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, e na Alemanha existe umas características de carregamento bastante diferentes das nossas. Por exemplo, o alemão, ele compra um EQS 580 que custa R$1,5 milhão, e ele, durante 20 anos, todos os veículos que ele teve, ele estacionou na frente da casa dele, ou na frente do apartamento dele. Por quê? Primeiro, porque ele não tem garagem. E segundo, que aquele prédio de 1940, 1950, que ele faz questão de manter, que é uma relíquia para eles, e eles estão, está tudo certo com isso, e eu vejo perfeitamente, não tem uma capacidade elétrica para ter um ponto de carregamento próprio. Então, na Alemanha, por exemplo, você vê em ruas normais de bairro diversas estações de recarga para atender justamente ao usuário que mora ali naquela região, que estaciona o carro naquela região. O Brasil, nós temos uma vantagem. Isso são carregadores públicos, de utilização pública, né, como serviço de recarga. No Brasil, nós temos uma vantagem. Nós temos edificações mais novas, né, e a infraestrutura de recarga, embora muitos acreditem que não há disponibilidade elétrica, sempre há uma solução para que haja uma democratização da utilização de pontos de recarga, principalmente em condomínios. Então, nós temos a possibilidade de termos um ponto de recarga próprio, individualizado, em nossa vaga de garagem. A solução existe. Isso é extremamente interessante. Você já não tem mais a necessidade de se deslocar para abastecer o seu veículo. Simplesmente no momento que você deseja, no momento que você para o seu veículo, você já tem a disponibilidade de energia. A energia está mais disponível para o brasileiro do que a própria água, né? Então, o tema, e por isso, esse é um dos principais motivos que a infraestrutura de recarga ela vem muito mais rápido. Se falarmos do momento que criamos o carro a combustão até o momento que criamos a infraestrutura de abastecimento dos postos de combustível, demorou 40, 50 anos. Aqui nós estamos andando de lado a lado. Olha que interessante. Isso que você está falando tem uma relevância muito grande. Né? Então, o carro elétrico ele vem e, ao mesmo tempo, também vem a infraestrutura. E é um processo natural. Existe um desentendimento, existem muitas perguntas por parte dos demandantes, principalmente os gestores, né, de condomínios, com relação a essas dúvidas técnicas. Existe o tema da segurança, né, importante também, porque estamos falando de eletricidade, muitas dúvidas com relação à tecnologia do veículo, temas de incêndio. Se eu não me engano, a probabilidade de um veículo a combustão pegar fogo é 300 vezes maior do que um carro elétrico. Além disso, um carro elétrico, antes de ele pegar fogo, ele mostra, pelo menos de 30 a 40 minutos, indícios de fumaça. Então, os perigos ocasionados por um veículo elétrico devem ser mistificados, obviamente devem ser trazidos à luz, mas não é exatamente da forma que se relata e do que se retrata. Aqui no Brasil nós temos uma cultura automobilística clássica de anos, de décadas, de empresas
convencionais, que muitas vezes, posso até estar falando alguma coisa aqui, mas não tem problema, que muitas vezes lá fora, em mercados mais consolidados, tem uma estratégia com relação ao veículo elétrico, já estão implementando veículos elétricos, e aqui no Brasil, no nosso mercado, estão vindo com estratégias de mercado diferentes. Por exemplo, a manutenção do veículo a combustão, até mesmo no meu ponto de vista, esse processo transitório, que é o veículo híbrido, né? Nós temos sim vantagens com relação à utilização do etanol, nós temos alguma coisa que alguns outros países não têm, mas eu acredito que o veículo híbrido não deixa de ser um processo transitório, olhando num processo macro, é um processo transitório real da eletromobilidade. Eu acredito que realmente os veículos serão todos elétricos. 100% 100% elétricos. E tem uma desculpa te interromper, tem um dado, não é característica, não, é um dado muito relevante, porque quando a gente pega os veículos eletrificados, a gente pode dividir em 3 segmentos, pelo menos. O eletrificado como um Corolla, ou seja, ele não vai ser plug-in, né, ele vai ter a regeneração de uma bateria, que é utilizada, por exemplo, para a iluminação do carro, para o ar-condicionado, mas você não vai plugar na tomada, vai continuar indo no posto de gasolina. Os híbridos plug-in, conecta na tomada, a bateria é curta, longa distância você vai ficar usando o etanol ou a gasolina, e o 100% elétrico. Agora, em fevereiro, desse trio, o mais vendido foi justamente o grupo de 100% elétrico. Na verdade, desde dezembro, o 100% elétrico vem batendo liderança. Dezembro, janeiro e fevereiro, o 100% elétrico foi o mais vendido entre os 3. E isso é muito legal, porque você tem quase 5% da nossa venda atual já é de veículo elétrico. Aí você fala, poxa, mas 5% é muito pouco. Cara, mas começou outro dia ali, né? Você tem hoje praticamente meia dúzia de montadoras explorando o veículo todos elétrico. Importados. Né? Todos Importados, exatamente, e tendo que desmistificar esse conceito do veículo elétrico. Mas eu creio que quem compra o veículo elétrico dificilmente vai voltar para um veículo a combustão. Muito difícil. Não volta. O processo é inexorável, não tem volta muito atrás. interessante. Eu, por exemplo, tenho um veículo elétrico, já não terei nunca mais um veículo a combustão. Mas essa tendência do veículo elétrico passando pelo veículo híbrido, o veículo híbrido tem um certo sentido em determinadas situações. A parte da infraestrutura é uma parte que pesa na decisão, então hoje existe ainda uma escassez de pontos de recarga de utilização pública, carregamentos rápidos, né, principalmente em rodovias. O proprietário de um veículo, quando ele compra um veículo, ele não compra somente para uma cidade, ele tem também interesse de utilizar o veículo para uma viagem, etc. E isso é um peso que ele leva em consideração no momento da aquisição, né? A partir do momento que a infraestrutura de recarga ela vem crescendo, e ela vem crescendo realmente, grandes empresas estão involucradas nesse processo, médias empresas estão involucradas nesse processo, empresas como a minha, a GoElectric, estão participando de todo esse processo. E a partir do momento que essa infraestrutura de recarga ela vai se estabelecendo e ela vai sendo de conhecimento do usuário, automaticamente esse processo transitório ele pega mais velocidade. Sem falar, obviamente, das novas alternativas do veículo em si, as novas empresas que estão entrando no Brasil, não somente importando produtos, mas também com inquietude industrial, produção nacional. No caso das chinesas, provavelmente as próprias empresas europeias, no momento que realmente entenderam o Brasil como um mercado potencial, também virão com seus projetos. Então, a tendência é que realmente o processo seja elétrico. E para isso nós estamos aí com essas soluções de recarga para todos esses tipos de demandantes. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os eletropostos que você montou na rodovia Anhanguera, aqui em São Paulo, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. E para que, de novo, todo mundo esteja na mesma página, o que a GoElectric fez, né? A GoElectric pegou uma rodovia super importante, extremamente movimentada, tanto para veículos de passeio quanto veículos comerciais, e instalou um centro, né, de recarga, chamado de eletroposto, onde você tem, que você entrasse em detalhes, mas você tem lá diversas bombas disponíveis para pistolas, na verdade, né, para recarregamento rápido ou um pouco mais lento se a bateria não tivesse 100% descarregada, e isso é fundamental,
Porque a grande preocupação quando a gente vai para o mercado e conversa com as pessoas é assim, legal, bacana, aqui em São Paulo, estou entendendo que se eu rodar bastante no dia, eu vou rodar 100 quilômetros, a minha autonomia de um carro elétrico é de 300, bacana. Mas se eu saio de São Paulo e vou até o sul de Minas, para voltar já pode ser uma tormenta. Se eu vou para a praia para voltar, já vai ser uma tormenta. E a Go Electric, ela tem contribuído de forma ativamente, isso é muito importante, é muito legal. E esse primeiro hub que você montou, ele contribui demais com a solução dessa dúvida e desse problema. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, sabe, desse investimento que você fez, do propósito, o que você tem ouvido, você acompanha ativamente os usuários que passam pelo hub, que passam pelo sistema. Conta um pouquinho como é que foi esse processo, por favor. Isso é um foco ao usuário em si, né? Tentamos entender um pouco qual que... É difícil você visualizar, ter a visão do que realmente será demandado no futuro. Mas você precisa colocar o pé e na prática, entender, como usuário de veículo elétrico, o que realmente falta. Então, hoje, quando você tem um veículo elétrico, comparado à nossa experiência convencional do veículo a combustão, primeiro que você tem ali, no nosso dia a dia, a possibilidade de parar num posto de gasolina e simplesmente alguém ir lá e colocar combustível para você, né? Talvez você nem necessite sair do carro. Então, existe toda uma disruptura, né, desse processo convencional que nós estamos acostumados, principalmente aqui no Brasil, por uma tecnologia totalmente diferente. Primeiro que o veículo elétrico ele demanda um tempo maior, né? Então, o primeiro processo de frustração, diria assim, da comparativa com o veículo a combustão é esse. Você vai ter necessidade de um tempo maior para carregar o seu veículo. Não tem como. A tecnologia ela vai evoluindo nesse aspecto, cada vez mais rápido a possibilidade de recarregamento, mas você vai precisar de um determinado tempo, 30 minutos, 1 hora, para você conseguir carregar o seu veículo e seguir viagem. Isso quando falamos do carregamento ultra rápido, né? Esse é o primeiro processo. E depois é o tema se você vai ou não vai encontrar filas para carregar o seu veículo. Então, nesse aspecto, quando nós criamos o primeiro projeto da Go Electric, que está implantado desde agosto do ano passado, na rodovia Anguera, fica no quilômetro 236, fica na altura de Santa Rita do Passa Quatro. O que nós fizemos ali? Primeiramente, nós fizemos uma modalidade que eu chamo de cluster. Eu faço uma analogia a isso à astrofísica. O cluster é o centro gravitacional mais forte que mantém em harmonia todos os corpos celestes, né? Como se fosse o centro da galáxia. Que legal. E aí você consegue, dentro de um raio determinado, gerar toda uma absorção através da força gravitacional do meio. Então, quanto maior a força desse centro, maior a sua força gravitacional de atração. Então, é mais ou menos nessa linha, por isso que eu chamo ele de cluster. O mercado chama de hub. Então, esse cluster, o que ele contempla? Ele primeiro contempla uma multiplicidade de conectores. Isso faz com que um dos processos frustratórios do usuário se minimize ao máximo, ou seja, ele tem ali 10 pontos de recarga ultra rápida. Dificilmente, principalmente nesse momento atual, o usuário vai encontrar uma fila para carregar. Então, ele já não tem a necessidade de esperar alguém para carregar. O segundo ponto que nós temos ali é uma diversificação dos tipos de conectores. Hoje, no Brasil, nós temos basicamente 3 tipos de conexões existentes dos veículos que giram. Nós temos o conector mais utilizado, isso para carregamento ultra rápido, que é o modelo standard europeu, a gente chama de CCS2, que esse modelo é aplicado basicamente em 95% dos veículos que rodam hoje no país. Tá? Então, ali nós temos, por exemplo, 6 conectores que atendem a 95% dos veículos que rodam. Depois nós também temos um conector de standard japonês, que chama-se CHAdeMO. Esse modelo, ele atende... Hoje no Brasil existe um veículo, que é o Nissan Leaf, foi um dos primeiros veículos elétricos que vieram para o país. Existem muitos desses veículos já rodando aqui, e principalmente motoristas de Uber, motoristas de aplicativo utilizam muito esse carro, porque é um carro que é interessante em sua tecnologia. E também temos um modelo, aliás, esse hub, esse classe de recarga, é o primeiro ponto de recarga no Brasil que traz um carregamento ultra rápido para esse tipo de veículo, que é o veículo chinês, que é o modelo GBT. O modelo GBT é o tipo de conector que no Brasil não é muito utilizado, porque somente o veículo JAC, da marca JAC, utiliza, que é um veículo 100% chinês, e não foi atualizado, não foi adaptado para o mercado europeu ou para o mercado brasileiro. Então, ele vem na configuração do conector chinês, do que se utiliza na China.
Se falarmos de tipos de conectores no mundo utilizado, o mais utilizado no mundo é o GBT, porque é o mercado chinês que utiliza esse conector ao seu 100%, exceto alguns modelos de outros veículos que são importados lá também. Mas o modelo GBT é o mais utilizado na China. Então, aqui no Brasil, o nosso hub de recargas é o único hub que traz a possibilidade de um usuário de um veículo jack carregar o seu carro de forma rápida. Então, todos esses 4.000, 5.000 veículos jacks que estão já rodando, 100% elétrico, eu digo, no Brasil, o único ponto que eles têm para carregar rapidamente é no ponto de carregamento de Santa Rita. Então, a nossa ideia ali é justamente melhorar ao máximo a user experience. Nós temos ali também uma rede de câmeras LPR que identifica o usuário, e também temos um sistema de comunicação ativa através de Alexas, que somos capazes de imediatamente acionar o usuário antes mesmo de que ele inicie o processo de recarga. Existe um processo frustratório nessa experiência. O usuário não está acostumado a esse serviço autônomo. Ele está acostumado a ser atendido, e a partir do momento que ele compra o veículo elétrico, ele tem que entender que o jogo muda, que depende dele, né? E não adianta ele ficar nervoso, porque esse é um processo que ele tem que aprender. Não é um bicho de 7 cabeças, mas ele tem que aprender. E quanto mais rápido ele aprender, melhor ele vai sair. Mas, ao mesmo tempo, ali nós fizemos toda uma estrutura para viabilizar, para minimizar esse processo frustratório, principalmente inicial. A gente pega muita gente que, por primeira vez, está carregando seu carro numa estrada. Então, nós fazemos questão de dar um atendimento ativo, rápido, e passar o caminho das pedras para que ele tenha um processo, uma experiência interessante, né? Sai um pouco mais do escopo de negócio em si e vai para o processo da experiência, da motivação do carro elétrico e tudo isso. Então, esse é o nosso modelo. Nós acreditamos na multiplicidade de conectores, na variedade de conectores, em projetos mais complexos, mais robustos. Embora a pergunta é preferível ter diversos pontos de recarga a cada 10 quilômetros, ou é preferível ter um ponto só com 10 conectores? É uma pergunta que cada um responde da forma que acredita que seja mais interessante. Nós, como Go Elétrico, entendemos que os pontos de recarga eles devem ser grandes, eles devem ter a possibilidade de minimizar ao máximo o processo frustratório de recarga. Então, por exemplo, 24 horas funcionando. A pior coisa que tem para um usuário é se fixar ou se apoiar em um ponto de recarga quando ele faz a trajetória da sua rota. Hoje, um usuário de veículo elétrico, antes de viajar, ele vê exatamente onde ele vai parar, né? Isso é uma realidade, porque existe uma escassez de pontos. Nós não temos a mesma quantidade que temos de postos de gasolina. Sem dúvida. Teremos um dia, mas hoje ainda não. Então, existe uma necessidade prévia de análise da rota que nós vamos executar, e entender quais são os pontos de carregamento. Existem aplicativos que nos informam como está aquela estação, através de relatos de usuários que ali estão passando continuamente. Então, ali você consegue entender exatamente o que vai acontecer na sua viagem. Mas o mais interessante, antes de ter um ponto de recarga determinado em algum local, é que aquele ponto esteja funcionando, porque se o usuário utilizar aquele ponto como referência, calculando a sua trajetória, a sua eficiência, a sua quantidade de autonomia de veículo, aquele ponto tem que funcionar. Então, nosso objetivo, mais do que ter diversos pontos, é ter os pontos funcionando com excelência. E aqui, em Santa Rita, é o nosso primeiro projeto. Ele se contemplou como o maior hub de recargas em estradas, talvez da América Latina. Ali são 524 kW disponíveis simultaneamente, 10 conectores ultra rápidos. E agora estamos em fase de conclusão do nosso segundo cluster, que vai ficar também na rodovia Anguera, fechando esse eixo entre sul de Minas, né, Ribeirão Preto, que é uma grande cidade, Campinas, que é a 10ª cidade com o maior número de veículos elétricos do Brasil, conectando a São Paulo, que é a número 1, nesse trecho, viabilizando a todos esses usuários. Não somente usuários de veículos leves, mas também frotas de veículos pesados, né? Os clusters eles comportam a possibilidade de que um caminhão de 20, 30 toneladas, não sei, carregue naquele local. Em Cajamar, que é o nosso segundo ponto, nós já focamos, devido ao fato que Cajamar é o maior centro logístico da América Latina, e ali está concentrado os maiores centros de distribuição do país, e com isso traz a maior quantidade de caminhões, de veículos pesados que circulam. O nosso objetivo ali é atender também não só o veículo que transita pela via, mas
atender também a esses novos entrantes, essas novas empresas com diferentes inquietudes, motivações, que estão entrando na parte de eletromobilidade, que estão fazendo a transição de uma parcela de sua frota, né, de seus veículos, para o veículo elétrico. Então, ali já se transforma num ponto referência para essas empresas muito próximas ao seu centro de distribuição. E esse é um dos principais objetivos que nós estamos instalando o segundo hub em Cajamar. Legal, deixa eu te fazer 2 perguntas. A primeira é a seguinte, nesses 2 clusters, o que tinha antes do cluster? Era um terreno, era um posto de gasolina, um restaurante? O que existia antes de você fazer as instalações? Quando você tem uma infraestrutura de carregamento, você precisa ter alguma coisa ao lado, né? Você colocar um ponto de recarga no meio do nada é um pouco ruim para a experiência do usuário. Então, geralmente se faz, primeiramente, a um local onde você tem uma certa facilidade junto ao usuário naquele tempo de espera. Então, você tem um restaurante, você tem uns amenities, talvez sanitários. Nesse local em Santa Rita, do Passa Quatro, por exemplo, é um posto de gasolina de grandes proporções. E ali tem restaurante, tem banco, tem sanitários, tem brinquedoteca, né? E o que nós fizemos ali é um acordo, uma sinergia junto ao terratenente, ao proprietário do terra, onde nós exploramos aquele espaço. Ali era um terreno de eucaliptos. E aí ele, por parte deles também, tinha o interesse de utilização e exploração daquela área. Então nós fizemos toda uma área nova e implantamos o hub de recargas ali, né? E aí existe aí uma complementariedade de negócios, né? A gente presta o serviço de recargas, mas ao mesmo tempo o posto Anhanguera, no caso, ele presta o serviço que ele já está acostumado a prestar. Então existe uma complementariedade de negócios, essa sinergia é muito válida. Fantástico. E a mesma coisa acontece em Cajamar também. Ali existe toda uma estrutura de restaurante, de lanchonete, banheiros, etc., inclusive ao posto de combustível fóssil. Então, existe essa sinergia, essa necessidade. Um dos pontos importantes quando se instala estruturas como essa é justamente a conectividade junto à rede de distribuição energética. Esse é um dos principais delimitantes, né? Você precisa ter a disponibilidade elétrica, senão você não consegue implantar essas cargas de energia dessas estações. E isso muitas vezes inviabiliza projetos em determinados locais, porque você não tem a disponibilidade próxima de uma rede de média tensão, por exemplo, que vai te viabilizar uma carga de, por exemplo, 500, 600 kW, para você conseguir abastecer todas essas estações de recarga. Legal. E aqui em Cajamar são quantos pontos de recarga simultânea? 8 pontos. 8. Serão 8 pontos. Tá bom. Você tem projeto de expansão? Sim. Nosso objetivo é executar 20 projetos similares a esse. Até quando? Nós temos previsão de fazer em 2024, mas Uau. mas o que acontece é que existe dificuldades de sinergia justamente a pontos, né? É difícil, não é tão simples encontrar um ponto óptimo para você instalar uma estação de recarga nessas configurações. Então, estamos trabalhando em alguns pontos, nas principais rodovias do Brasil, de conexão de São Paulo junto a outros estados. Então, por exemplo, na Dutra temos entendido alguns pontos estratégicos na região, na Fernão Dias, conectando Belo Horizonte também, fazendo o eixo Minas, São Paulo, BH, São Paulo. Temos no eixo de Brasília, seguindo, né, Washington Luiz ali, Cristalina, Catalão, uma conexão entre Goiânia e Brasília, na cidade de Anápolis. Temos também no nosso projeto de expansão desses 20 hubs, a conexão junto ao oeste do Paraná, passando pela Castelo, aqui, e também um pouco no interior de São Paulo. Então, existe aí um projeto, nós estamos trabalhando em cima dele, existe a necessidade de investimento, é um projeto que, por ser robusto nessas configurações, ele demanda uma maior quantidade de investimento, de CAPEX, mas estamos trabalhando em cima disso. E hoje o investimento que você faz, você tem buscado um private equity, o mercado financeiro, o mercado de capitais, ou você está mandando bala sozinho, investindo e... Pois é. Como é que está funcionando? Sempre você precisa de um cartão de visita, né? Então, por enquanto, nós estamos fazendo os investimentos nos nossos cartões de visita. Legal. Os investimentos são próprios de momento, mas nós temos o objetivo de absorver
investidores para alavancar e viabilizar rapidamente esse projeto expansionário. Eu estou te perguntando isso porque eu tenho assim, uma visão bastante clara que o mercado, principalmente o mercado de capitais, ele vai precisar irrigar todo esse ecossistema, sabe? É muito investimento necessário, diferente da China, que você tem o governo participando ativamente, aqui não, aqui é a indústria, a iniciativa privada. E a gente tem trazido, inclusive aqui no podcast, mercado de capitais, alguns especialistas, veio no podcast anterior, sócia da Monte Bravo, que é uma das maiores corretoras independentes, e eu tenho discutido isso ativamente. O mercado de capitais precisa encontrar uma maneira de rapidamente ajudar todo esse ecossistema, porque o nosso potencial de crescimento é bastante grande. Quando a gente pega, por exemplo, na Alemanha, você tem 450 mil carros elétricos circulando, 45 mil pontos. A gente tem uma fração ainda desse mercado alemão, e eu queria justamente entender se você tem algum número mágico, se você visualiza o quanto a gente pode crescer, né, no veículo elétrico. Porque você já deu um ponto importante. 10% da frota circulante tem que ser de carregadores públicos. Certo? É um fator que o mundo utiliza aí para verificar a velocidade, a correlação entre veículo e recarga, né? Aqui existem algumas lacunas a serem resolvidas no Brasil, né? Principalmente, por exemplo, hoje nós não temos, dentro da lei complementar, a atribuição da atividade específica de recarga. Ainda não sabemos como será atuado de forma fiscal e tributária a atividade de recarga. Então, hoje existe alguma coisa que está sendo utilizado para fazer com que essa recarga seja cobrada, mas ainda não existe nada em específico. Inclusive a BVA está trabalhando em cima disso, existe um grupo de trabalho bastante importante que evoluiu bastante nesse aspecto. Ao mesmo tempo, nós temos aí a entrada de uma nova lei tributária, que seria a comunização dos impostos, e isso muda todo o jogo, previamente estudado. Então, existe alguma coisa, muita coisa na parte tributária, né, da segurança jurídica, vamos dizer assim, para que realmente haja esses verdadeiros investimentos por parte das empresas ou por parte dos fundos de investimento. Esse é um ponto que deve ser esclarecido para que haja uma motivação maior. O segundo é um entendimento por parte de todos que there's no free lunch. A recarga ela deve ser cobrada, alguém está pagando essa conta. Então existe aí motivações por parte, como é um segmento, o carro elétrico no Brasil ainda é um segmento muito novo, existem estratégias de algumas montadoras de marketing que fomentam a recarga gratuita, existem algumas coisas que estão sendo executadas em pró da evolução, do crescimento do mercado do veículo elétrico, mas que porventura trazem também delimitantes no crescimento de infraestrutura. Se eu tenho uma montadora que me provê gratuitamente um ponto de recarga na estrada, qualquer investidor da iniciativa privada que tem interesse de investir em recarga de veículo elétrico não o fará, porque haverá um concorrente, vamos colocar de forma desleal, e não gerará retorno de investimento. Então, essas coisas, elas devem acontecer, elas devem se consolidar para que realmente nós tenhamos um crescimento. Na Alemanha, nessa experiência que eu tive, eu rodei 5 mil quilômetros e carreguei em 35 estações de recarga. Alguns pontos curiosos, né? Todas as estações devidamente identificadas com ID, ou seja, uma estrutura governamental controlando, como é feito com as bombas de combustível, eles já têm isso para os elétricos, e todas as estações de recarga cobrando exatamente o mesmo valor. Casualidade ou não, todas cobravam 49 centavos na época de euro por quilowatt, e todas elas monetizadas. Então o mercado ele já é um mercado consolidado no sentido da palavra, porque as coisas já acontecem de uma forma correta. Então o usuário, a partir do momento que ele carrega o seu veículo através de aplicativo, ele acaba recebendo imediatamente uma nota fiscal, né, da sua recarga dentro do seu e-mail, etc. Com o IBA determinado, com as taxas determinadas, etc. Então, existe já uma consolidação tributária que é a segurança legal que os investidores sempre pedem, né? Sim, sem dúvidas. Então, esses dois pontos aí, em termos de infraestrutura, né, que é um entendimento real do que nós realmente precisamos para criar a infraestrutura. Eu acredito que a infraestrutura vem primeiro. O ovo ou a galinha, acho que o ovo vem primeiro. Sem infraestrutura não há carro elétrico. Mas haverá da velocidade que nós estamos tendo, mas se nós queremos realmente ter um crescimento, ou se queremos que realmente aconteçam as coisas naturalmente,
a infraestrutura é necessária. O usuário só comprará um carro com tranquilidade quando ele tem certeza que ele não vai ficar na mão. Então, se você fazer um questionamento sobre novos usuários, pessoas que não têm carro elétrico, qual o principal dúvida com relação a isso é onde eu vou carregar. Também existe, por exemplo, condomínios, né, onde as pessoas moram, que as pessoas têm dificuldade de convencer ao condomínio, as pessoas que estão gestionando esses condomínios. Essa aqui é uma excelente oportunidade para me falar sobre isso, que é você conseguir ter um ponto de recarga na sua casa. Então, embora você tenha uma vaga fixa, você esteja disposto a fazer esse investimento, o condomínio não te permite que você tenha um carregador no seu ponto na sua vaga de garagem. E isso também te delimita a compra de um carro elétrico. Nós tivemos experiência de, por exemplo, instalar infraestrutura para disponibilizar a infraestrutura para instalação futura de todos os usuários de determinados condomínios. A partir do momento que essa infraestrutura foi instalada, antes não havia um ou outro cara que comprou um carro elétrico ali, estava esperando para ver como ia ser feita as instalações. A partir do momento que foi feita a infraestrutura e disponibilizou, né, deu a possibilidade de instalar o carregador, automaticamente, no prazo curto de tempo, então 1, 2, 3 meses, já havia mais de 20 veículos. Então isso são pontos que fomentam o mercado em si. A infraestrutura, no meu ponto de vista, é um dos principais pontos que devem ser levados a sério. Os condomínios devem entender essa nova demanda como inexorável. Não adianta empurrar a sujeira para baixo do tapete, né? Tem que ligar para a Go Electric. Com certeza, nós temos a solução. Quer dizer, sempre há uma solução. Se eu tenho um posto de gasolina bem estruturado, que tem espaço para expansão e quero fazer uma parceria, eu ligo para a Go Electric. Com certeza. Se eu sou do mercado financeiro, do mercado de capitais, quero encontrar um parceiro para investir na infraestrutura, eu ligo para a Go Electric. E se eu sou o síndico de um condomínio, se eu sou uma construtora que estou levantando um condomínio vertical, um prédio, eu ligo para a Go Electric e a gente vai eletrificar a garagem. É por aí. Com certeza. E se eu sou um gestor de estacionamentos e tenho uma rede de 200 ou 500 estacionamentos seja gestionado pela minha empresa e tenho que atender esse novo demandante de carro elétrico, liga para a Go Electric. E aí é só ligar para a Go Electric e falar assim, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui um espaço, eu preciso eletrificar, você compra lá o carregador da Teyson, traz para cá, instala e bota para funcionar, por aí, tá certo? By Go Electric. By Go Electric, isso aí. Ou Go Electric by Teyson. Tamo junto. Muito bom. E quais são os desafios que você vê daqui para frente? Porque a gente já começou, né? Agora, expansão. O que você mapeia tendo em vista a questão pública que eu te falei? Eu não vejo hoje ainda, né, a iniciativa pública investindo pesado, está na iniciativa privada, e aí a gente tem uma série de desafios, né? Mas quais são os principais para que a gente de fato seja um país exemplo? Hoje, aliás, antes de eu responder, a gente trabalha com montadora há muitos anos dentro da AR70 e a gente vê projetos importantíssimos que nasceram aqui no Brasil. Então o Gol é um projeto que foi desenvolvido aqui no Brasil, a Fiat teve muito sucesso com o projeto local, o Onix da GM, projeto local, a própria Volkswagen desenvolveu uma solução de tecnologia para a linha atual de veículos dela, Virtus, Polo, aqui no Brasil. Então o Brasil ele é um polo de desenvolvimento bastante importante para a indústria automotiva que tinha como base os veículos a combustão. Agora, para veículo elétrico, a gente também tem uma oportunidade imensa de ser modelo de gestão, modelo de implementação, mas quais são os desafios que você mapeia pela frente? Existem diversas verticais aí, principalmente dos grandes players, né, de seus interesses dessa participação, dessa transição. O veículo elétrico é uma realidade. O governo, em todos os pontos, o primeiro passo, acredito que seja a não interferência, né? Então, a partir do momento que deixa a bola rolar, acho que já é um ponto bastante positivo. Já ajuda. Já ajuda bastante. Então, por exemplo, existe uma certa inquietude por parte do mercado de entender se a eletricidade oferecida será uma eletricidade oferecida como um produto, com a incidência de um ICMS altíssimo, será oferecida como um serviço, através de um ISS mais justo. Haja vista que hoje, por exemplo, a própria Agência Nacional de Eletricidade, a ANEEL, ela já deixou claro que ela entende um ponto de recarga como um ponto de consumidor final, um ponto de consumo final. Então, a incidência do ICMS como produto termina ali. E a partir dali,
aquela energia ela é utilizada como um insumo de um serviço determinado, como se você utilizasse aquela eletricidade ou para fritar um pastel ou para carregar um veículo. Então, esses pontos na parte tributária, né, as facilitações necessárias na parte tributária é um dos pontos importantes que o governo tem muito peso. Antes nós tínhamos a Rota 2030, agora nós estamos com o Projeto Mover. O Projeto Mover ele deixa um pouco de lado, no meu ponto de vista pessoal, ele deixa um pouco de lado o veículo elétrico 100%. Eu visualizo uma grande motivação, principalmente para o veículo híbrido, pelas características das nossas montadoras, pelos interesses das nossas empresas, o que nós temos de vantagem competitiva com relação ao mercado e principalmente a nossa incapacidade de conseguir alcançar essa avalanche tecnológica que está acontecendo, principalmente por parte dos asiáticos. Então, nesses aspectos, acho que o governo tem um ponto importante. Outra coisa é o entendimento sobre a necessidade de reduzir emissões, e isso só é dado através da introdução de tecnologias mais limpas, que é o caso do veículo elétrico, já se comprovou como sendo uma das mais eficientes nesse aspecto. E então, por exemplo, a incidência da isenção de IPVA, alguns estados já estão aplicando, o estado de São Paulo não acatou. Então, são coisas que poderiam ser feitas, né? A isenção da necessidade de rodízio parece que já existe em São Paulo, mas algumas coisas que são de fácil ação e de fácil movimentação, acho que o governo ele podia ter um pouco mais claro o que realmente é necessário, né? Uma clareza mais próxima por parte das instituições de bombeiros, né, de seguranças e tal, e um maior entendimento aonde realmente existe o risco do veículo elétrico, né? Eliminar um pouco as fake news, né? Para que haja... Porque, ao final, quem toma a decisão da tecnologia a ser utilizada é o usuário. Não existe intervenção, né? Ainda vivemos em um país onde nós temos o direito de eleger o que nós queremos consumir. Então, eu acredito que o veículo elétrico ele vem principalmente nessa linha. A partir do momento que o veículo elétrico ele traz uma economia, e ela é clara, né? Você deixa de consumir um combustível que custa e vai utilizar uma energia que você paga um valor mínimo na sua conta de energia, na sua residência. Isso traz uma economia muito interessante. Um usuário de um veículo para o trabalho, ele traz uma economia substancial na sua modalidade de trabalho, que é o motorista de aplicativo. Então, por que hoje as grandes empresas de aplicativo estão introduzindo o veículo elétrico como sendo a alternativa do momento? Porque o usuário ele tem interesse realmente de gerar uma maior produtividade no trabalho que ele executa. E só com o veículo elétrico ele consegue ter esses maiores números. Então, são diversos. A economia é o principal, né? É um dos pilares mais importantes para que uma tecnologia se leve a cabo. É a terceira ou quarta vez que o carro elétrico tenta ser emplacado no mundo afora. Começou lá com a Porsche 1800 e vai a bolinha. Finalmente, por uma questão econômica, os números fecham, o carro elétrico entra de uma forma inexorável. Então, acredito que esses pontos o governo ele poderia auxiliar e fazer com que a água flua de uma forma natural, ao invés de talvez colocar... Só deixar rolar. Deixa rolar, que eu acredito que vai rolar. Deixa com a gente que vai dar certo. E você tem algum número mágico entre quanto se gasta por quilômetro rodado num veículo a combustão e quanto se gasta por quilômetro rodado num veículo elétrico? Eu posso dar um exemplo, existem diversas variáveis ali, né? Porque você tem a autonomia do veículo versus eficiência. Quanto mais rápido você... É o oposto do veículo a combustão, então nas estradas ele consome mais energia e nas cidades ele consome menos energia, então é ao contrário para a combustão na cidade você gasta mais combustível, então varia muito isso, a velocidade, um carro elétrico é uma realidade, o carro elétrico não foi feito para ir a 200 por hora, quanto mais rápido você utiliza um carro elétrico, mais rápido ele consome energia, então existe uma readequação, uma reabilitação mental da forma de conduzir do usuário. A partir do momento que ele tem uma autonomia e uma escassez, automaticamente ele se controla, é muito interessante. Você começa a dirigir numa velocidade mais próxima à realidade permitida das estradas, com veículo elétrico. São vantagens que são indiretas, mas são bastante visíveis. Quem tem um carro elétrico sabe do que eu estou falando. Então, você tem ali, por exemplo, eu tenho um veículo que tem uma autonomia de 490 km, ele tem 60 kW de bateria, eu consumo R$50 para rodar 500 km.
faz a conta, 10 1 para 10. 10 centavos. 1 para 10. Então, isso nas condições bastante tranquilas, né? Se eu for acelerar 150 por hora, obviamente que isso não vai ser esse número, mas em formas gerais é mais ou menos isso, 50, 60 reais, se eu for carregar o meu veículo em casa. Obviamente que, que os pontos de recarga de utilização pública, por haver um investimento de alguém, né, para haver uma conectividade, algum investimento que alguém fez e prestar um serviço, ele deve ser cobrado a um valor mais caro do que você está acostumado a pagar na sua residência. É a mesma coisa que você comer em casa ou ir comer no Chef Claudet, né? Ou seja, você vai pagar um valor pelo serviço prestado, porque alguém está cozinhando para você. É diferente, é a mesma coisa que ocorre com as recargas de utilização pública. Elas são mais caras, aí os números são diferentes. Alguns dizem que não vale a pena comprar um carro elétrico quando se paga R$2 por quilowatt consumido. É um absurdo, fica mais caro que o veículo a combustão. Mas veja bem, 95% do tempo, quase 100% da sua totalidade, o usuário vai acabar carregando seu veículo em casa. E aí é realmente onde existe a economia. Não, e não é só isso, né? A manutenção do carro também fica muito mais barata, você não vai ter o óleo para trocar, a pastilha de freio vai durar muito mais, enfim, tem aí uma infinidade de vantagens, né? Danilo, assim, a gente vai chegando no fim desse episódio, a gente podia ficar aqui mais 3, 4 horas conversando tranquilamente, tem muita bagagem. Eu queria reforçar que eu já tive a oportunidade de te dizer que, como CEO da Tayson, eu estou absolutamente à disposição da Go Electric para fazer o que for preciso para levar até você todo o suporte necessário para que você participe ativamente da construção da infraestrutura do nosso país. Eu acredito bastante que a gente tem que sempre colocar a nossa própria vida e gestão como responsabilidade direta pelo crescimento do nosso país. Você falou um negócio super importante que para mim é um marco aqui desse episódio. Para o governo contribuir com o avanço é só deixar rolar. Às vezes é só isso mesmo, deixa rolar, tipo, deixa com a gente. Né? E o mindset precisa ser esse mesmo, o nosso. Né? Peraí, o país é nosso, o investimento vai ser nosso, os frutos quem vão colher somos nós, ou os nossos filhos, que seja, mas a gente tem sempre que lutar por um país melhor. Então, como CEO da Tayson, eu quero ratificar que você tem todo o suporte, toda a estrutura necessária, a gente tem trabalhado diariamente, não só para trazer as melhores condições técnicas e comerciais do hardware, mas também buscando uma maneira de levar dinheiro para esse setor, conversando com todos os nossos parceiros ao redor, com banco, com investidores, com corretoras, porque eu creio demais que trabalhos como o seu gerarão um fruto muito grande, inclusive para os meus filhos. Né? Eu estou aqui trabalhando em função de um futuro melhor para eles. Parabéns. Tá? E aí, para a gente fechar, eu queria que você deixasse aqui uma orientação para aquele não consumidor, mas para o profissional que ainda não se atentou para essa realidade. Porque na minha cabeça, Danilo, todo profissional técnico hoje tem uma oportunidade de ouro nas mãos. De ouro. Quantos condomínios verticais existem só na cidade de São Paulo? Você precisa de muita gente instalando os seus produtos, colocando em execução os seus projetos. E assim, eu creio que há muitos anos a gente não tem uma oportunidade dessa. Então, deixa um recado, sabe, para todo profissional autônomo, todo profissional técnico, para que abra os olhos para esse movimento que é bastante importante. Não, com certeza. Quando nós avaliamos aí, por exemplo, o mercado da energia solar fotovoltaica, a partir da normativa de 2015, que validou a convalidação de crédito, houve uma avalanche, um crescimento exponencial desse segmento. Chegamos a ter mais de 100 mil empregos por ano no Brasil, desde 2015 até ultimamente. Agora, o ano passado, fizeram uma modificação da normativa, reduzindo as isenções de impostos, etc. E isso fez com que, obviamente, o mercado caísse. Aquela famosa mão atrapalhando ali, modificando a regra do jogo. Então, no mercado da eletromobilidade, do meu ponto de vista, não vejo diferente. É uma avalanche. Os veículos, nós temos uma frota de 34 milhões, vai demorar para... Nós temos a vida útil da nossa frota é de 20 anos, aproximadamente, se não me equivoco.
Então, eu acredito que em 20 anos nós teremos 100% dos veículos elétricos, porque a nossa frota demora para ser convertida. Não pelo fato de que o veículo elétrico vai demorar 20 anos, é que a nossa frota, no nosso país, demora isso. Tem países que a frota demora 6 anos para ser trocada ao 100%, e são 6 anos que vai demorar para que essa frota seja trocada. Então, nesse aspecto, esse é o nosso universo. Estamos falando de 30 milhões de veículos que demandarão pontos de recarga, somente na pasta de infraestrutura. Mas o mais importante, quando nós falamos de uma grande quantidade de volume de negócio, nós também teremos muitos demandantes e muitos ofertantes. E aqui o que difere realmente é a solução com excelência, é a tecnificação do profissional, é a expertise real do que é necessário, né, das regras do jogo, das normativas existentes, das partes de segurança empregadas, não somente tentar nadar nesse oceano sem a respectiva habilidade, a habilitação para execução, né? É um tema importante que deve ser levado com seriedade, principalmente por parte do profissional que instala esse tipo de coisa. A GoElétrica provê cursos para aqueles que têm interesse de entender um pouco do próprio segmento de eletricistas, engenheiros, que querem participar desse processo. Nós estamos sempre abertos. Eu sempre falo que o que eu estou ensinando hoje, eu acabei de aprender ontem, então é um traspasso de conhecimento, indiferentemente se isso vai ou não vai interferir na nossa trajetória como empresa, nós sempre traspassamos um conhecimento que nós absorvemos no dia anterior, colocar dessa forma. Então, estamos sempre abertos para isso, e obviamente quando há a sinergia entre as pessoas, o meio é muito melhor. Então, a GoElétrica está participando, nós temos uma experiência, são 900 carregadores instalados, a maioria deles, obviamente, em pontos individualizados de usuários de veículos, e já atendemos a todos os tipos de demandantes. Nesse aspecto, eu acredito que a GoElétrica participa aí com uma certa experiência, não somente no portfólio abrangente de carregadores, de todos os tipos de carregadores que o mercado demanda, mas também na parte de projeto, desenvolvimento, de comissionamento. Me coloco à disposição e agradeço aí a oportunidade com você, Alexandre, de estar participando desse podcast. Foi muito bacana. Espero que você me convide novamente. Não, a casa é sempre aberta. Você falou em comissionamento, tem um ponto aqui interessante. Quando eletromobilidade é algo novo para mim. A minha experiência inteira no mercado automotivo, vendendo basicamente central multimídia para montadora de veículo de passeio, e rádio AM/FM a gente vende até hoje para montadora de ônibus e caminhões. E a eletromobilidade surgiu ano passado, então tenho aprendido bastante. E o primeiro termo que me chamou bastante atenção foi o comissionamento, que você mencionou agora aqui. Porque o comissionamento de um carregador não é o comissionamento que se usa na linguagem comercial, que é quando você paga comissão para alguém. O que é o comissionamento? Porque é um ponto extremamente relevante, né? Um dos grandes desafios técnicos que eu tenho encontrado indo para o mercado, pisando na lama, está justamente relacionado com o comissionamento, que não é simples. Explica o que é esse comissionamento. Basicamente faz parte do conjunto, né, do que é a elaboração do projeto, toda a diagramação e a posta em marcha, a operação de fazer com que isso ocorra, né? Então, esse comissionamento é a palavra dada na estruturação operacional de instalação dessas estações de recarga. Legal, maravilha. Portas abertas, volte sempre que você tiver um conteúdo importante para ser multiplicado. Essa sua área de educação, né, de compartilhamento de informação é algo que eu acredito bastante. Eu penso que a gente só de fato consegue melhorar o mundo e ver o nosso país crescendo se a gente multiplicar rapidamente tudo aquilo que a gente aprende bom. Isso é fantástico. E eu sempre tenho encerrado os episódios dizendo o seguinte: a gente está aqui há 1h20 praticamente conversando. Se essa 1h20 passou rápido, e se depois desse podcast você vai ficar pensando, poxa, quando é que eu vou voltar lá? Significa que o podcast foi bom e que por um segundo que seja, você foi feliz. E eu fui bastante feliz de tê-lo aqui, não vi o tempo passar. Espero que todo aquele que esteja te ouvindo ou te assistindo também não tenha visto o tempo passar, que tenha um monte de perguntas, e aí pode fazer contato com você, deixa aqui os seus contatos. Mesmo quem compra o carro elétrico tem uma série de dúvidas e tem muita coisa que nem sabe que não sabe. Então não são todos os carros que precisam do mesmo carregador, a eficiência não vai ser o mesmo. A gente ficaria aqui 3, 4 horas explicando tudo isso, mas eu tenho certeza que a GoElétrica, com o trabalho que está fazendo,
tem total condição e interesse de explicar para cada um que precisar. Deixa aqui os seus contatos, Danilo. Com certeza. E aí a gente encerra esse episódio desejando que você esteja aqui o mais rápido possível. Bacana. Nós estamos em todas as mídias sociais, a nossa empresa é Go Electric E-Mobility, né? Temos o telefone também de contato em São Caetano do Sul, é 011-2324-7763. E me coloco à disposição. No Instagram, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook também. É fácil nos encontrar. Legal. Basta querer. Já deve estar aqui embaixo, em algum lugar aqui da tela, a equipe vai colocar. E espero que o seu negócio não pare de crescer e que a gente trabalhe cada vez com uma sinergia maior, tá bom? Juntos sempre somos mais fortes. Legal, é isso aí. Juntos sempre somos sempre muito mais fortes. Muito obrigado por você que assistiu todo esse conteúdo. Espero que você também tenha gostado bastante, que você compartilhe, não deixe de compartilhar. Se você está na plataforma aqui do YouTube, clica no sininho que aparece aqui embaixo para você seguir sendo informado de cada novo conteúdo em tempo real. Se você está numa plataforma de áudio no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, fica aqui o meu muito obrigado. Recomende essa plataforma para todos aqueles que estão ao seu redor. Se você tem qualquer conhecimento técnico em eletrônica, instalação, está aí uma excelente oportunidade para você expandir horizontes, ganhar bastante dinheiro, aproveitar esse movimento, que é um movimento, como disse aqui o Danilo, irreversível. A gente tem uma oportunidade de ouro. E se você não tem conhecimento técnico, mas é um desenvolvedor de negócios, também o veículo elétrico e toda a infraestrutura é uma excelente oportunidade. Basta você olhar o seguinte: quantos prédios tem na cidade que você mora? Todos esses prédios vão precisar de carregadores, todos esses prédios têm uma necessidade de dimensionamento de instalação, de um produto que funcione, e quando esse ecossistema é montado, significa bastante saving, bastante economia para todo aquele que comprar um carro elétrico. Na minha casa a gente tem um carro elétrico, é um carro recente e que vale super a pena, é um carro da minha esposa, e toda vez que eu tenho que abastecer meu carro, eu lembro do carro dela. E falo assim, poxa, por que eu não tenho ainda o carro elétrico? Tem que fazer essa troca. E uma vez que a gente faz a troca, como o Danilo disse, a gente não volta para o carro a combustão nunca mais. Carro elétrico é tudo de bom. Legal? Então, tá bom. Obrigado por essa 1h20 aqui do meu lado. Se tiver comentários, tiver perguntas, faça contato aqui conosco. Se for algo relacionado a Go Electric, certamente o Danilo está à disposição de cada um de vocês. Se o tempo passou rápido é porque você foi feliz, e se você foi feliz, a minha meta de hoje foi batida. Então até o próximo episódio, se Deus quiser.